santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Esse é o nosso maior desafio como igreja. Santificar Cristo como Senhor em nosso coração. Porque nossa vontade, nosso desejo é sempre servir a nós mesmos. É sempre tomar as nossas decisões, sejam elas por sentimentos. Eu não sinto que eu tenho que fazer isso, eu não sinto que eu preciso fazer isso, eu não sinto. Estamos numa era em que os sentimentos estão extremamente aflorados. Tudo é sentir. Se eu sentir no coração, eu faço. Se eu não sentir no coração, eu deixo de fazer. Teu coração passou a ser o quê? O teu Senhor. Também estamos numa era em que a razão molda muito a nossa vida. Se a gente foge da emoção, a gente cai na razão. Ou se a gente foge da razão, acaba caindo na emoção. E a razão nem sempre ela bate exatamente de frente com o raciocínio que as Escrituras dizem. Porque o próprio Deus diz, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós não são os vossos pensamentos. Ou seja, a ideia que eu tenho, a maneira como eu penso, a mente que eu tenho, não é a de vocês. Então, a probabilidade da gente estar pensando de maneira diferente da de Deus é muito grande. E para equacionar isso, só existe uma coisa: quem será o teu Senhor? Será o teu raciocínio, será a tua mente, ou será a ordem que Deus está nos dando? Por isso, é imperativo que a gente santifique a Cristo como Senhor. Ele não te dá a opção, Ele te diz, santifica. É uma ordem, da mesma ordem, da mesma natureza que Ele disse, ide por todo mundo, prega o Evangelho, faz discípulos. É uma ordem. Se ela é uma ordem, Ele sendo o Senhor, eu tenho que ser o seu servo. Se eu não for servo, se eu não obedeço, então eu não faço Cristo e não separo Cristo como Senhor da minha vida. O ato de separar Cristo como Senhor da vida está falando exatamente, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Coração, ele vai denotar o cerne da vida do ser humano. Sua mente, seu intelecto, suas emoções, suas vontades. Tudo está residido exatamente nesse símbolo chamado coração. Filho meu, de tudo que tem que se guardar, guarda o quê? Porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Como vou guardar meu coração? Fazendo Cristo como Senhor. É assim. E aí, diante disso, em qualquer resposta que nós viermos dar nesse mundo, o mundo vai sempre perguntar, por que tu fazes isso? Quem te leva a fazer isso? Por que tu pensa desse jeito? Por que tu fala desse jeito? Por que tu ages desse jeito? E é nessa hora que a gente vai ter que responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé, porque ele está pedindo a razão da nossa fé, o motivo de você ter esse tipo de fé. Fé, nesse caso, é o conteúdo das Escrituras. É aquilo que você acredita, e porque você acredita, você caminha naquela direção. Tem um texto nas Escrituras que eu gosto muito, que é o texto de Jeremias, quando ele está no final do ministério dele, entre aspas, vamos colocar assim, em que está iminente a queda de Jerusalém. E aí ele faz Deus manda Jeremias ir chamar os filhos de Recabe para ir até o templo. Os filhos de Recabe são os primeiros homens que caminharam para o Evangelho, ou melhor dizendo, para o judaísmo, mas seria o Evangelho, no tempo ainda de Moisés, quase que no tempo de Moisés. E eles permaneceram com Israel durante todo esse tempo. Só que quando o cerco começou a apertar em Jerusalém, eles nunca habitaram em Jerusalém, eles sempre habitavam em tendas. Nunca entravam em nenhuma cidade, eles sempre ficavam fora das cidades e habitavam. Era um grupo de nômades e ficavam assim, mas sempre dentro do território de Israel. Então Deus chama Jeremias e disse, Jeremias, chama os filhos dos recabitas para ir contigo no templo. Lembre-se, Jeremias ele é um profeta, mas também ele é um sacerdote. Então ele tem livre acesso para entrar no templo.
Então ele chama os filhos de Recabe para ir. E aí, quando ele entra no templo, né, e ele diz assim mesmo, agora, oferece para eles vinho. E aí, Jeremias pega e disse, podem se servir, tem aqui o vinho para vocês. Aí ele disse, calma aí, Jeremias. Não é bem assim o negócio. Nosso pai, nós não bebemos vinho, nós não moramos em cidades, nós habitamos em tenda fora da cidade. O fato da gente estar aqui na cidade não significa dizer que a gente mudou de perfil, mudou de panorama. A gente só está aqui por causa exatamente dos inimigos de Israel, que não tem chance mais da gente ficar fora dos muros. A gente precisa entrar e ficar. Porque o nosso pai, aí ele vai lá no início, nos disse que não era para a gente habitar em casas, mas habitar em tendas. E não era para a gente tomar vinho nenhum, nem do suco da uva. E desde que nosso pai nos falou, nós temos obedecido o Senhor, ou melhor dizendo, obedecido o nosso pai, e nós não iremos beber, ainda que esteja na casa do Senhor. E tu sejas o profeta do Senhor. E aí, com essa palavra, Deus fala para Jeremias, disse, está vendo? Um pai deu uma ordem para os seus filhos, gerações após gerações, eles continuam obedecendo seu pai. Por causa disso, eu digo que eles serão livres do cerco de Jerusalém. Eles sempre terão, os filhos recabitas sempre terão alguém diante da minha presença. Mas os filhos de Israel, a quem eu os salvei e a quem dia e noite, madrugando, tenho enviado os profetas, eles não têm me ouvido, pelo que irão ao, como é que chama? Ao exílio. Essa é a palavra. Jeremias, capítulo de número 38, ele aborda esse texto. Quando Jeremias disse, bebe, ele disse, não podemos beber nem vinho e nem nenhum tipo de qualquer coisa que venha da uva. Porque o nosso pai disse que não era para nós bebermos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a Escritura está dizendo, todo aquele que pedir a razão da vossa esperança, da vossa fé, da esperança que há em vós. Quando Jeremias disse, toma, Jeremias não sabia do que estava acontecendo. Deus já sabia. Então o homem, os filhos de Recabe disseram assim mesmo, não podemos. Mas por que vocês não podem? Porque o nosso pai, ele contou a história. Até onde estava. É isso que alguém vai perguntar para a gente em determinadas circunstâncias e a gente tem que responder à altura, à razão que há no nosso coração, da nossa esperança. A gente tem que ser uma coisa consistente, tem que ser muito clara, para que então as pessoas entendam de si. Não é uma fé louca, não é uma fé no escuro, é uma fé cheia de conteúdo, inteligível. A nossa fé, o nosso culto, ele é racional, ele é inteligente, ele não é ignorante, ele não é burro, ele é inteligente. Se você não quiser acreditar, problema. Mas que ele é lógico, ele é muito lógico, extremamente coerente. Agora vamos voltar ao nosso texto, ao nosso catecismo. Na pergunta de número 30, que eu expliquei lá no nosso passeio, no domingo passado, ele diz, o nome de Cristo significa ungido, porque este também nome porque Jesus também tem este nome. Ele é ungido, como eu falei, o ungido ele tinha... A ideia clara era de ser um mediador, um homem que era separado para um determinado tipo de finalidade, e apenas 3 pessoas ou 3 ofícios recebiam essa unção. Era rei, era o sacerdote e era o profeta. Ninguém mais desses 3 grupos poderiam ser ungidos, somente 3 pessoas poderiam ser ungidos, um rei, um sacerdote e um profeta. Porque isso era uma declaração visível da parte de Deus, que Deus estava separando esse homem para esse tipo de função. E aí a gente chegou a explicar que Jesus é rei, porque ele nos governa por sua palavra e pelo seu Santo Espírito.
Quem ele governa? Aqueles que se tornaram o quê? Servos de Cristo. Aqueles que foram regenerados. E então santificaram Cristo como Senhor em vosso coração. Existe um texto muito claro isso no livro de João, que ele diz assim mesmo: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são quê? Filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Aqui nessa primeira pergunta, Cristo ele é rei porque ele vem nos governar por sua palavra e pelo seu Santo Espírito. De que maneira ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso para quê? Para nos proteger e nos guardar para a salvação que ele mesmo conquistou para cada um de nós. E aí é interessante, porque pela fé, sempre, claramente, a gente tem o quê? Que eu sou membro desse corpo e Cristo é o quê? O cabeça. A mão que eu levantei para tocar na minha cabeça foi uma ordem dada e vinda da minha cabeça. Então, todo o movimento da igreja, todos os passos da igreja, todas as funções da igreja, tudo que acontece na igreja, é porque o cabeça ele está nos guiando. Qualquer um que não está ligado à cabeça vai trazer grande problema para a vida da igreja. Porque vai decidir por suas decisões e baseado naquilo que ele imagina, naquilo que ele pensa, e vai tomar decisões no meio da igreja, e a igreja vai sofrer. Por quê? Porque ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. E toda vez que a gente não é guiado, a gente vai trazer confusão, a gente vai trazer intriga, a gente vai trazer problema, em vez de ter soluções. Por isso que é tão importante todos nós, do maior ao menor, ser guiado pelo Espírito de Deus. E, nesse sentido, como eu falei, esse é um dos reis. O segundo é ser profeta. Jesus ele é profeta por quê? Porque ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Nesse sentido, ele é o quê? A palavra de Deus viva. Ele não é mais uma palavra que vai sair da própria boca, ele é a palavra encarnada, ele é o grande profeta. Como disse Moisés, Deus levantará um profeta semelhante a mim, tanto em palavras quanto em obras, e a todo aquele que não ouvir, ele será eliminado do povo. As Escrituras diz claramente, a salvação fora do nome de Cristo Jesus será eliminado. Todo aquele que não ouvir Cristo, por meio de sua palavra, está perdido. E por último, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Nesse caso, Jesus nos resgata pelo sacrifício do seu próprio corpo. Ele não somente é aquele que intercede, mas ele é a própria oferta. Quando ele vai ofertar ou vai oferecer alguma coisa para Deus, no caso, Jesus, ele não está oferecendo outra coisa a não ser a si próprio, o seu próprio corpo como sacrifício. Diferentemente dos sacerdotes do passado, que eles traziam sempre um animal para oferecer sacrifício, tanto por si mesmo, quanto para aqueles que ele estava intercedendo. Cristo ele não oferece nada por si mesmo. Ele oferece a si mesmo por outros. No caso, nós, os herdeiros da salvação. E nesse caso, quando Cristo lhe oferece esse sacrifício de uma vez por todas, ele senta. Por que ele senta? Porque o sacrifício acabou. Porque tudo que deveria ter feito, encerrou. E se faz tudo, é necessário que ele sente. E como é que ele senta? Ele senta à destra de Deus Todo-Poderoso nos céus. E por que ele senta nos céus? Porque ele senta como grande rei. Ele senta porque a partir dali ele também lhe intercede. A Bíblia é clara e vai falar bem especificamente que Jesus, ele mesmo intercede a favor dos seus. Ainda hoje Jesus intercede por nós. Sua oração que ele faz no Getsemane, no capítulo de número 17, que é a oração sacerdotal de Cristo. Ele intercedeu por nós nessa terra, quando ainda iria para o sacrifício, e quando ele está nos céus, à destra de Deus, ele continua a interceder por cada um de nós. E aqui, nesse texto, quando ele diz, pergunta 31, por que você é chamado cristão? Como eu falei, ainda que a palavra possa denotar pequenos cristos, mas na verdade a palavra cristão
está relacionado exatamente a esses 3 ofícios. Nós ainda assim devemos ser reis, sacerdotes e profetas. Rei porque a gente tem que governar a nossa vida. Governar a nossa vida ou combatê-la contra o pecado, contra o diabo, de uma consciência extremamente livre, para que na vida eterna a gente continue a reinar como criaturas de Deus, ou melhor dizendo, sobre todas as criaturas. Como profeta, a gente deve confessar o nome de Jesus. E confessar o nome de Jesus é declarar exatamente a fé que nós temos nele. E como sacerdote, a gente tem que apresentar a nossa vida a Ele como um sacrifício vivo em ações de graça. Porque Ele nos resgatou e a gente intercede por meio de orações, porque Ele mesmo determinou que todos os homens devem ser salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Por 2 ações. A gente intercede e a gente prega a palavra. Mas a ação de Deus, ela é soberana sobre todos aqueles que Ele já escolheu para a salvação. Na pergunta 32, a gente tem assim: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Essa pergunta, ela é bem simples, por quê? Porque Deus não tinha filhos, só tinha um único filho, que é Cristo Jesus. A partir de então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não como filho. Agora, Ele determina claramente que este homem, em João mesmo, ele vai dizer assim mesmo: todo aquele que cresce nele, ou seja, no nome de Jesus, Ele, Cristo Jesus, deu o poder para se tornar o quê? Filho de Deus. Poder para se tornar. Você não é tornado, ou você não é filho natural de Deus. Deus tem que conceder um poder, e esse poder é por meio do nome do Filho de Deus, da obra que Ele fez, para que então a gente nos tornássemos filhos de Deus. Só por causa disso, mas aí somos filhos adotivos. Essa adoção passa exatamente por um processo de justificação. É um ato declaratório de Deus que agora Ele está imputando Cristo em vós, Cristo em nós, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Então, se alguém te perguntar: tu é filho de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus. Mas os filhos, só Deus dá a quem concedeu esse poder. E esse poder é dado quando nós cremos no nome do Filho amado de Deus. Mas lembra: mas eu confesso que Jesus é meu Senhor. Mostre pelas tuas obras dignas de arrependimento. E então nós creremos realmente que você é filho de Deus. Como disse Jesus para os fariseus que estavam com ele, e indagavam a respeito de muitas coisas, ele disse: nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas vocês têm como pai o diabo. O diabo sempre foi homicida e mentiroso. Nada dele procede da verdade. Tudo que procede, quando ele fala da mentira. Vós sois como eles, homicidas e mentirosos. E eles ficaram extremamente escandalizados ao ponto de querer matar Jesus. Mas o texto diz: ainda não era chegada a sua hora. Por que ele está dizendo isso? Porque não adianta a gente declarar que a gente é filho se a gente não faz de Cristo o Senhor das nossas vidas. E esse é o ponto. A luta de Deus conosco é fazer com que nós nos submetamos à sua vontade. E ao fazer isso, por uma transformação milagrosa, não é por força. Como disse o profeta Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu, é pelo Espírito. Não tem força. A gente como pai, a gente como mãe, a gente como empresário, como dono de alguma coisa, chefe de alguma coisa, não é pelo nosso poder, não é pela nossa riqueza, não é nem pela nossa força. A gente é capaz de transformar qualquer pessoa em um cristão. O que máximo a gente pode fazer é convencer essa pessoa e ela caminhar
por não desagrar ou por temer as represálias que a gente possa, porventura, infligir a essa pessoa. Mas isso não faz dela um filho de Deus. Não faz. Eu acho bacana, eu acho que eu coloquei no grupo, a Joana, né, brincando, né, com coisa, não foi? Eu não sou muito de fazer essas coisas não, mas eu achei ele engraçadinho, né? Vamos colocar lá no grupo. Quando eu olho para a Joana, eu vou ser bem claro para vocês. É uma pecadora. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho esse negócio de romantismo para esse negócio do Evangelho. Ela precisa encontrar Cristo. Ela precisa encontrar Cristo. Ela já está decorando as fases. Mas isso é uma questão aqui. Porque Deus deu inteligência a ela, deu capacidade para ela entender e aprender. E vai aprendendo. Ela sabe recitar algum verso. Se começar a iniciar, ela responde. Porque a gente está ensinando. Se contar a história. A gente tem um livro chamado... Livro Sem Palavras. Acho que a maioria conhece aqui. Né? Não conhece Livro Sem Palavras? Só que para criança é um livro grandão assim. Certa vez entrou lá em Belo Horizonte, entrou uma senhora que é extremamente católica. E ela entrou, né, e sentou no nosso sofá e tal. Aí a Joana foi lá no quarto dela, pegou o livro Sem Palavras, trouxe aqui. Vou contar a história do livro Sem Palavras para a senhora. E começou. Esse aqui é a cor que Deus criou todas as coisas. Aí virou a página. Esse aqui é o pecado. A senhora sabe o que é o pecado? Pecado. Errou, sujou o nosso coração. Virou a página. Disse, esse aqui, o vermelho, é o sangue de Jesus. Tem que aceitar Jesus para limpar o nosso coração. Falou todinho o Evangelho. Deus usou? Lógico que Deus usou. Entenda uma coisa, mas isso não leva ela a entender que Cristo é o Senhor da vida dela. Eu não me dou por satisfeito nisso. Não me dou. Porque ela está aprendendo. Ela só está aprendendo, amados. E é nosso dever ensinar. Mas ela tem que conhecer o próprio Deus. Ela tem que conhecer. É por isso que a gente está entrando num processo de jejum nessa igreja, para a gente entender que nossos filhos, eles vão aprender e já sabem. Pergunta para Davi se não sabe de muita coisa. Pergunta para Daniel se não sabe de muita coisa. Pergunta para qualquer criança, vão saber. Mas quando chegar na idade da Angelina, será firme com Deus? Já conhece mesmo o Senhor? Ela conhece sobre o Senhor, mas ela conhece o Senhor? Todos nós temos que aprender de Deus, todos. A Bíblia diz, todos aprenderão de Deus. Se Deus não se revelar a Angelina, Angelina vai crescer sem nunca conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus. Eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvia falar do Senhor. Eu até contei as histórias, ensinei para as crianças. Ontem na reunião lá das mulheres, lá a gente estava conversando, aí saiu o grupo dos homens, né? E foi para uma reunião de secretários lá, eu estava lá no meio lá. E aí o presidente do sínodo estava dando uma mensagem, aí depois ele abriu para uma pergunta, e depois ele disse, poxa, eu já estudei muita coisa, e fiz isso, fiz aquilo outro, e fui para... Eu sei claramente o meu chamado nunca foi para ser pastor, mas eu sabia que eu podia ensinar mais coisas, então eu fui para o seminário, e aprendi no seminário. E no seminário, que ele disse uma coisa, e que não é muito incomum. Teve um homem lá, um rapaz, que estava estudando para ser pastor, e ele se converteu no seminário. Estava estudando para ser pastor e se converteu no seminário. Lutero estava estudando e já era um sacerdote quando se converteu. Ele entendeu a salvação. Porque conversão é entender nossa salvação, é entender que Cristo nos ama, é entender que Deus mudou nossas vidas. Isso é conversão. Quando a graça infunde sobre nós de maneira sobrenatural, que a gente não tem como não fazer, se prostrar em agradecer. A gente não tem mais medo de nada,
nem de ninguém, porque Ele nos salvou. Então é esse mesmo, porque eu digo que não é incomum essas histórias, porque eu vi no seminário algumas pessoas que dizem, nossa, irmão, que negócio é esse? Pior ainda, já vi em treinamentos para missões, porque missões é um lugar tipo assim mais hard, que a gente pode dizer, ou mais difícil, né? O pessoal tem que ter mais chamada, mais convicção, mais sacrifício. Aí os líderes, pessoas cristãs, pegam os seus filhos e dizem, não, vamos jogar ele no treinamento de missões, quem sabe lá dá um jeito, dá uma sacudida com ele e ele se converte. Conheci muitos assim, irmãos. Não tinham chamado. Mas colocaram ele num treinamento de missões, porque o treinamento de missões é extremamente impactante. Então as pessoas acham, vai mudar a vida dele, aí vai converter. A mesma coisa, joga no seminário, lá quem sabe ele seja salvo. Tem pastores no tempo do puritanismo, eu não lembro qual. Ele foi para o seminário, estava pastoreando, e ele se converteu. Quando ele se converteu, ele começou a pregar de uma maneira muito forte, muito diferente do que ele pregava. Então uma senhora disse, graças a Deus, depois de 30 anos nós temos um pastor que é convertido. Ou seja, todos os pastores que passou pelaquela igreja, nenhum conhecia o Senhor. Nenhum. Porque pregar é fácil, amados. É como dar qualquer aula. Não é excepcional, não. Você estuda um texto, tem habilidade para falar, você vai falar. Mas falar o texto é diferente de você conhecer quem é esse Senhor desse texto. É muito diferente. E isso é um impacto. É por isso que as pessoas, quando estavam ouvindo Jesus, disseram, ele não fala como os outros, ele não fala como os sacerdotes, ele não fala como os escribas, ele tem autoridade para falar. Ele tem, algo emana dele, ele conhece quem é esse Deus. E é exatamente esses são os pontos que a gente tem que entender, que as Escrituras, a princípio, ela não é diferente de nada. Ela é um livro normal, num certo sentido. Por quê? Porque é um livro humano. Você está em português, está em inglês, está em qualquer outra língua, ela está lá. As mesmas regras de interpretação que você lê, qualquer livro de história, é a mesma regra de interpretação que você lê as Escrituras. Ou é diferente? É igual. Se você errar a pronúncia de uma palavra, você errou a pronúncia de uma palavra em qualquer outro livro que esteja essa mesma palavra. Até certo ponto, a Bíblia é normal. É humana, porque ela é humana. Foi escrito para nós, em nossa linguagem. Mas do outro lado, ela é também divina. Ela é sobrenatural, porque foi o próprio Deus que falou. E agora, quando o próprio Deus falou, transforma ela em um livro totalmente sobrenatural. De maneira que a gente pode entender, mas ainda assim não podemos crer. Ainda assim, podemos entender e podemos falar, mas ainda assim não ser transformados. Porque essa forma de transformação exige um sobrenatural da parte de Deus. Exige Deus abrir nossos olhos, então podemos enxergarmos o que é essa palavra e quão vida ela traz para nós. Senão ela só vai trazer morte para nossas vidas. Só morte. Não pense que as Escrituras, ela não traz só vida, ela traz também morte. E ela sempre traz morte quando o Espírito não está sobre ela. Quando o Espírito não ilumina a sua palavra, a gente vive na morte. Na morte, amados. Porque é assim. É por isso que ela é, ao mesmo tempo, divina e ao mesmo tempo humana. Que Deus em Cristo possa nos tirar e fazer a gente entender que é necessário que a gente entenda Cristo, como nós na pergunta, por que você chama Cristo como nosso Senhor? 33, porque Ele nos comprou e nos resgatou corpo e alma dos nossos pecados e do domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue, assim pertencemos a Ele. É só assim que Cristo, Ele é nosso Senhor. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É porque Ele nos resgata.
E Ele nos resgata de um cativeiro do pecado. É por isso que Ele nos torna. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção no seu sangue. Ele nos transportou de um império, ou seja, eu era escravo aqui, e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora eu sou o quê? Também, mas o quê? Escravo. A tua condição sempre será escravo. Ou você vai ser escravo do império das trevas, ou você vai ser escravo de Cristo. Não tem outra escapatória. Ah, mas eu me tornei filho. Mas tu és um filho escravo. Tu era filho do diabo. Um filho do diabo, escravo. Então, Abraão, qual é a diferença se eu sou escravo? É que o senhorio do Senhor é infinitamente melhor do que o senhorio do diabo, do que o Senhor como pecado. O que a gente ganha pelo pecado? Morte e destruição. O que a gente ganha com o senhorio de Cristo? Vida eterna. A partir de então, agora, ele diz assim, na pergunta 34, o que você entende quando Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? O que a gente pode entender dessa forma? Também falei na aula passada, se não me engano, no domingo mesmo, não falei? Sobre o filho? Falei, não falei? O que a gente entende isso? Entende que o eterno Filho de Deus, sendo Deus, Ele se tornou e permanece verdadeiro Deus. Por que Ele vai dizer isso? Porque é necessário que Cristo, Ele seja Deus. Porque Ele é também a parte ofendida nesse pecado humano. Então, quando Cristo Ele é gerado, Ele é o eterno, Ele é concebido pelo Espírito Santo, Ele mostra uma coisa, o Deus vivo está no ventre de Maria. Só que tem uma segunda coisa, que a gente diz que Cristo também agora Ele vem se tornar, quando Ele é colocado no ventre de Maria, Ele é transformado em ser humano. Ou seja, a palavra viva se torna carne. Agora, o Deus verdadeiro é o verdadeiro homem. Ele não mudou, Ele não ficou um semideus, meio Deus e meio homem. Não, Ele é 100% Deus e 100% homem. Agora, é um homem em Deus plenamente. O perfeito homem e o perfeito Deus habitando corporalmente. Andando entre nós como fosse qualquer um de nós, igualzinho, igualzinho. E é isso que é mais maravilhoso para nós. Porque quando Deus Ele se faz homem, Ele traz dignidade ao ser humano. Ele traz dignidade a este corpo. A este corpo que muitos diziam, só serve para o pecado, é tudo mal. Quando Deus Ele se transforma e se faz carne, Ele está dizendo, o corpo não é mau, o corpo é bom. Ele apenas foi corrompido. Tudo que Deus fez é bom. É por isso que quando a gente olhar para os nossos corpos, a gente tem que cuidar deles. A gente não pode desprezar. A gente não pode olhar com desprezo, com negligência. Deus te deu um corpo. E um corpo sadio. Então, viva com ele de maneira que possa glorificar tanto no corpo quanto no espírito. É isso que Deus propõe em nossas vidas. É isso que Deus propõe para que nós venhamos fazer tudo o que Ele nos dá para a sua glória e para o seu louvor. E aí, nesse sentido, a gente tem que, quando Cristo, Ele também, quando Ele se tornou carne, Ele se tornou carne mediante uma coisa impressionante. Ele não foi para qualquer ser. Porque Deus, Ele poderia ter feito Cristo do pó da terra. Mas se Ele faz do pó da terra, Ele não cumpre a sua promessa dizendo que a mulher teria que gerar um descendente, e esse descendente seria o Redentor. Por isso, Ele não faz do pó da terra, Ele tem que nascer de um descendente de um ser humano. Segunda coisa, por que Ele tem que nascer de qualquer outro descendente? Por que Ele não pode nascer de qualquer outro ser humano? Porque Ele deu a promessa que a descendência teria que vir pela linhagem de Abraão. Então, tinha tantos judeus, por que tinha que nascer Maria? Porque também Deus prometeu que o descendente não seria somente da linhagem de Abraão, ele tinha que ser da linhagem de
Davi, para que ele fosse rei e sentasse no trono como Deus prometeu. Um filho teu vai se reinar para sempre. E é isso que Cristo ele é. Ele é descendente de Davi por causa de Maria e também de José. Tá? Aí, nós temos a pergunta de número 35. Que importância tem para você ter Cristo concebido e nascido sem pecado? Qual é essa importância para nós? Agora eu vou abrir as perguntas ainda, que eu não abri nenhuma vez, né? Estou bem atrasado aqui nos discursos de hoje. Por que Cristo é importante para nós? Ele ter nascido da Virgem Maria, ter sido concebido e nascido sem pecado. Por que isso é importante? Diz aí, Douglas. Mais alguém? Mediador. Tinha que cumprir a lei. Exatamente. Essas três coisas é bem clara. A gente tem que sempre olhar, sempre aquela parte que Cristo ele é um ungido. E nesse caso dele ser ungido, ele tinha que ser um mediador. O mediador ele teria que cumprir esses três propósitos: ser rei, ser sacerdote e ser um profeta. O fato dele nascer do Espírito Santo mostra exatamente que todos nós que nascemos com uma geração natural, normal, somos nascidos em pecado. Se ele nasce dessa mesma forma, pelo relacionamento entre um homem e uma mulher, gerando um filho, ele nasceria com pecado. Porque com pecado concebeu minha mãe, e na iniquidade eu fui formado. Quando Cristo ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não tem o intercurso natural do ser humano entre um homem e uma mulher. Então, nessa hora, o pecado está totalmente livre de Cristo. Perfeito. Quero que vocês entendam uma coisa. Quando um ser humano está no ventre de uma mãe, ele é um corpo estranho para essa mãe. Você sabia disso? É como se fosse um vírus. É por isso que ele tem uma placenta. Nem o sangue da mãe é para ele. Nem o sangue. Ele se alimenta, mas não é dela o sangue. A placenta é como se fosse um escudo para que o corpo não mate a criança. Se não tivesse aquela placenta, o próprio corpo, os anticorpos da mãe viriam e atacariam e matariam aquela criança. Mas Deus, na sua graça e infinita misericórdia, Ele colocou uma placenta exatamente para proteger, porque é um novo ser, diferente da mãe. Ele tem parte da mãe e parte do pai, mas ele não é nem a mãe e nem o pai, ele é um novo ser. E esse, como novo ser, ele é como um ser estranho ao corpo da mãe. Quando Deus ele faz o Cristo, ele mostra exatamente isso. Não pode vir nada dela. Nada. Nada. O que Maria vai me dar é apenas alimento só. Porque o próprio sangue é gerado no próprio filho. Porque senão, todo filho teria o mesmo sangue da mãe. Mas não é isso. Tudo é gerado novo nessa criança. Tudo. Tudo. Inclusive sangue. Pode falar. Nem é o pai. Que mistério é esse? Exatamente. Que mistério é esse? É por isso que Deus ele faz tudo pensando em todas as coisas. E quando ele fez o ser, quando faz Cristo, ele faz um ser totalmente diferente de todos os seres humanos. Ele é 100% homem, mas ele é totalmente diferente. Não há pecado nele, porque ele não recebe nem o sangue da mãe. Uma pessoa com AIDS, e ela está gerando, o filho nunca pega AIDS. Nunca. O filho está gerando lá na barriga, nunca vai pegar. Só tem um jeito desse filho pegar AIDS. Na hora do parto.
que o cordão umbilical vai ser cortado e o sangue de um com o outro pode tocar. E quando tocar, ele pode vir a estar doente. Fora isso, nada. Tanto é a placenta envolve ele com uma proteção perfeita. Se alguém pega um vírus como chikungunya, que fez muito estrago no Nordeste, ela causava microcefalia, o mesmo mosquito da dengue. O vírus era tão perverso que ele infectava a mãe e ele adentrava na placenta e infectava o filho. No caso, como é que chama? O feto. Que agora era o bebê, talvez. E nesse caso, a criança tinha microcefalia. Não tinha mais o que fazer. Mas o vírus tem que ir aonde? Em pegar a mãe e entrar na placenta. Invadir. Se ele não invade, ele não tocava nela. Diferentemente do vírus da AIDS. Ele não consegue romper a placenta. Ele fica lá, guardado, fica separado, fica correndo todo o corpo da mãe. Mas ele não entra na placenta, sem vergonha. Graças a Deus por isso. É uma das formas da gente entender. Tá bom? Agora o relógio está certinho. Até olhei aí para verificar se estava batendo certo. Pergunta 37 diz: o que você quer dizer com a palavra padeceu? Vamos lá. O que significa com a palavra padeceu que Cristo padeceu? Irmãos aí, o que significa que Cristo padeceu? Cida. Para salvar nossos pecados. Mas o que significa esse padeceu? Qual é a ideia de padecer? Sofrer. Rose, por que ele sofreu? Para cumprir o que Deus tinha falado. E o que Deus tinha falado? Mas o que ele falou? Para a Jolina. Vamos, Jolina. Por que ele sofreu? Por nós, mas por quê? E para arrepender dos pecados. Érico, eu vou passar para a família toda. Vou pegar a família toda. Érico, por que Cristo padeceu? Por que ele sofreu? Para passar por provações? Como assim passar por provações? Uhum. Uhum. O Eric está dizendo aqui que ele sofreu porque a gente, todo ser humano, ele vai sofrer em um certo nível. E nesse sentido, como ele diz, a Cristo era necessário que ele sofresse para passar as mesmas coisas que a gente passou. Não deixe de estar errado, ele sofreu. Uma dessas formas é, uma vez que ele se tornou humano, ele padeceu e sofreu as nossas aflições. Essa é uma das respostas, mas essa não é a verdadeira resposta. Porque ele estava aqui na terra. Tu cai exatamente nisso, mas a Rode está mais próxima de acertar. Ele sofreu porque Deus determinou. Mas o que Deus determinou? Derrame. Por que Cristo sofreu? Porque ele era humano? Porque ele sofreu. O quê? Está pegando, está chegando perto. Alana, nos socorre agora. Ai, começou a melhorar aqui o negócio. Uhum.
Entende agora por que a gente tem que fazer essas perguntas para que a gente possa responder qualquer um que pede? Mas por que ele tem que morrer? Por que ele tem que morrer? Porque existe uma lei, e a lei lá de Gênesis, a alma que pecar, essa vai morrer. Por que ele tem que ser crucificado? Por que ele não pode ser decapitado como Paulo foi? Diz, Douglas. Mas se eu cortar certinho entre uma vértebra e outra, eu não quebro nenhum osso. Estou decapitando, não estou fazendo nada. Mas aí eu não estou quebrando osso. Lembre-se, ele foi perfurado as suas mãos. Perfurou. Em certo sentido, ele quebra. Não, ele perfurou aqui, não foi a mão não, foi o pulso. Então ele entrou entre um osso e o outro, então nunca quebrou. Beleza. Por que ele é crucificado? Não decapitado, não empalado. É uma morte dolorida. Porque ele é torturado e depois morre. Por que ele tem que ser crucificado? A humilhação daquela época. Mas tu pode humilhar muita pessoa de muitas formas, não é não? Por que tem que ser crucificado, Júlio? Bora, Júlio. E os menores pecados? Se tem os piores, tem os melhores pecados também, né? É para ser humilhado, é verdade. É para ser humilhado. A Nevinha vai resolver esse negócio. Por que ele tem que ser crucificado? Diga aí, Domingas. Hoje é domingo, tem que dizer a Domingas. Aqui, né? Para Lisa. Bora, Lisa. Por que Jesus teve que ser crucificado? Oxi! E o que é que diz a Escritura? Pegou agora, né? Mas você estava certíssima. Lembre-se de uma coisa. Grave isso na sua cabeça. Grava bem isso na sua cabeça. Tudo que Jesus faz e tudo que Jesus veio até aqui foi para cumprir a Escritura. Então, qualquer pergunta que chegue até você a respeito de Cristo, tem uma resposta dela nas Escrituras. Deus determinou alguma coisa a respeito de Cristo. Que? Porque o Deus falou isso, Moisés disse, olha, todo aquele que for crucificado é um maldito. Se Cristo está levando a nossa maldição, ele tem de ser o maldito. E não há outro ser maldito que não seja crucificado. É por isso que ele não pode ser decapitado, é por isso que ele não pode ser açoitado e morrer, ele não pode ser envenenado, ele não pode ser jogado no precipício. Lembra? Tentaram jogar Jesus de volta abaixo? Não pode, porque tinha que cumprir as Escrituras. Tudo que acontece em Cristo é para se cumprir a Escritura, por isso eu estou voltando, batendo na tecla com vocês. A fé nossa é uma fé racional, e a nossa fé racional é baseada naquilo que Deus falou nas suas Escrituras. E que Ele falou na Escritura, Cristo tem que cumprir. Se Cristo não cumpre qualquer uma das Escrituras, Ele não é o Cristo. Ele não é. É por isso que a gente tem que voltar sempre ao texto, sempre ao Antigo Testamento. Jesus fez isso? Por que Ele fez isso? Ele fez isso porque tinha que cumprir a Escritura. Por que Jesus morreu assim? Porque tinha que cumprir. Por que Jesus foi pendurado não com um banqueiro? Não por um outro. Porque ele seria pendurado entre dois. Não foi 3, não foi 4, não foi 5. Entre 2 ladrões ele seria pendurado. Tudo para se cumprir a última frase de Jesus ainda. Sabendo que tudo já havia sido consumado, ele disse, tenho sede.
A Bíblia declara que os guardas o viram, pegaram um caniço, envolveram com o caniço num bastão de vinagre e o deram na boca de Jesus. O que é que diz o Salmo? Na minha sede me deram fel e vinagre, para se cumprir as Escrituras. Há um texto, ou seja, um relato histórico dizendo que aquilo que se usava, aquele caniço que ensoberbeceu em vinagre, deu para ele, era para lavar as latrinas. Sabe o que é latrina? Quem sabe levanta a mão aí. As latrinas, lavar a latrina. O que é uma latrina? Exatamente, eram as antigas vasos sanitários públicos. Eu pegava aquela esponja, passava vinagre para desinfetar aquilo. Aquilo deram para Jesus beber. Entende por que ele é maldito? Porque não é ele, somos nós. Era tudo para nós. E ele livremente tomou aquilo. Para se cumprir a Escritura. Lembre, tudo é para se cumprir a Escritura. Não perca tempo imaginando uma resposta na tua cabeça toda vez que chegar alguma pergunta a respeito de Jesus. Olha, eu não sei muito bem, mas a Escritura deve dizer alguma coisa a respeito dessa tua pergunta. Porque Jesus ele tem que cumprir a Escritura. Então, se tu tem alguma pergunta a respeito de Jesus, eu tenho que olhar aqui. Eu vou procurar e vou te dizer. Não vou te dizer da minha cabeça, porque eu não sei onde está esse texto. Eu nem sei se Deus fala sobre isso. Mas se está falando de Jesus é alguma coisa, então ele cumpriu. Se ele cumpriu, está na Escritura. Eu só vou encontrar. Tudo se cumpre. Essa palavra se cumpre exatamente quando Pilatos está condenando ele e disse: vem cá, conversa comigo. Está ouvindo só todo mundo que está dizendo? Eu estou aqui para te ajudar, viu? Você não vai te defender, não vai falar nada. Nem uma palavra. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ajudavam. Mas como o meu reino não é deste mundo, e tu não tem autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não te fosse dado, não posso fazer nada. Mas uma coisa eu posso dizer, eu vim para testemunhar da verdade, e já tenho testemunhado. E o Pilatos vira as costas e diz: o que é a verdade? E virou as costas. Quem quer saber a verdade? Só quem fica diante de Cristo. Porque dizer o que é a verdade, virar as costas, é porque você não tem vontade de saber de fato o que é a verdade. É a verdade. Tá bom? Vocês já estão aqui já. O que é isso, hein? Pode voltar. Já nem estamos na metade da aula. Ele é um maldito. É por isso que ele tem que ser crucificado. Tá bom? Aí no capítulo 38 ele diz: porque ele padeceu sob Pôncio Pilatos, porque ele era o rei ou o governador daquele tempo. E tudo que era determinado deveria ser por um juízo oficial. Não somente um juízo divino, mas um juízo oficial. Não poderia ser secretamente como mataram Estevão. Foi Pilatos que matou Estevão? Os sacerdotes pegaram, tiraram ele, jogaram ele para fora e mataram. Injustamente, porque ele deveria ter uma condenação e um juízo. Mas eles saíram, fizeram tudo e mataram tudo. Isso, a mesma coisa que aconteceu com Estevão, poderia ter acontecido com Jesus, mas não podia. Por quê? Porque era necessário que ele passasse pelo governador, pela mão de gentios, e fosse declarado culpado na instância humana, e não de maneira injusta, ainda que fosse um juízo injusto. Ele era inocente, Pilatos declarou a sua inocência, mas ainda assim o condenou. E ainda tem gente que espera a justiça nessa terra. O próprio rei, governador, que tinha a possibilidade de libertar Jesus,
esse homem é inocente, puxa, tá na cara. E era ele, não era um Supremo que ia decidir por 20 votos, 30 votos, 11. Era ele decidia e acabava. Eu vou aliviar para vocês, eu vou dar-lhe uma chicotada nele, ele vai ficar tão arrebentado que vai apaziguar. Deu, Jesus estava perto da morte ali, mas não podia morrer. Quando apresentou para ele, ele estava desfigurado, a Bíblia diz, desfigurado. Eu quero a morte. Então, vamos escolher entre os dois, a última opção dele. Vou deixar o povo decidir, vou colocar um rebelde aqui e um cara bonzinho. Liberta Barrabás. Condena Jesus, o laudo dele. Qual é o crime dele? Ele disse que ele é o rei dos judeus, em 3 línguas, em 3 idiomas. Os 3 idiomas falados na nossa nação, ou na nação judaica. Hebraico, aramaico e o grego. Ou, não, hebraico, latim e o grego. Os 3. Que Deus em Cristo nos abençoe. Faça a gente entender que o juízo de Deus é maravilhoso sobre nós. Pergunta 39, ele diz, foi mais importante Cristo ter sido crucificado que morrer de outro modo? Essa pergunta eu já fiz, eu até avancei. E por último, por que foi necessário que Cristo humilhasse até a morte? Eu deixo essa pergunta para a gente voltar na próxima semana. Tá bom? Fica gravado aí 40, porque às vezes fica difícil para mim lembrar. Né? 40, hein? 40 é um bom dia, é um bom número. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã por tua graça, por tua misericórdia. Te agradecemos porque tu nos tens feito, Senhor amado, como o mesmo Cristo, Senhor. Profeta, sacerdote e rei. Profeta para declarar que Cristo reina para sempre e que pagou pelos preços dos nossos pecados, Senhor amado. Senhor, nós declaramos também sacerdote porque nós intercedemos, não somente por nós, mas por todos aqueles que necessitam, serão alcançados pela tua salvação. E Rei, porque nós reinamos sobre as nossas vidas, o pecado, mas não reina sobre nós. E no tempo certo, naquele dia, nós haveremos de reinar contigo na glória. Assim é nossa oração, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Com a palavra,